Então vamos lá. Com o quadro preparado, a gente já fez a distribuição dos circuitos pelos disjuntores, mas a gente não tem circuitos propriamente montados. Então vamos focar aqui no nosso circuito 1, que é desse disjuntor 1 aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos criar o circuito 1. Então o que é o circuito 1? Vamos lá? Então a gente tem essa situação. Agora, o nosso disjuntor 1, a saída dele está ligado a um condutor fase, né? Um condutor vermelho que vai também carregar a fase, nesse caso a fase 1, né? Energia proveniente da fase 1, e um neutro associado a esse condutor. Então, essa combinação neutro-fase é o que a gente chama de circuito, sempre associado a um disjuntor. É importante observar o seguinte, vamos colocar mais um circuito aqui? Muito bem, o que a gente tem agora? Ao contrário de anteriormente, agora a gente adicionou no disjuntor 3, que também faz parte da fase 1, né? Então a gente tem essa fase 1 alimentando o disjuntor 1, disjuntor 3, disjuntor 4. Então agora no disjuntor 3 eu também liguei, tá vendo aqui, ó, mais uma fase que está saindo daqui e indo para a distribuição, ou seja, isso aqui daqui está indo para casa. E associado a esse disjuntor 3, a gente tem um condutor neutro que eu liguei aqui, que está descendo por aqui, tá vendo, ó? Descendo para a residência, tá? Tá ruim de ver, às vezes está até confundindo com o outro. Deixa eu ver se eu puxo ele um pouquinho mais para cá. Pronto. O que é importante observar? É importante vocês observarem o seguinte. Cada par faz parte de um circuito, ou seja, esse neutro faz parte do circuito do disjuntor 3. Ah, mas eu não poderia, por exemplo, eliminar esse neutro e utilizar só o neutro que está indo com o circuito 1, eles já são da mesma fase mesmo, né? Eu coloco um neutro um pouquinho maior. Não pode, tá? Esse neutro sempre vai trabalhar com essa fase. Esse neutro sempre vai trabalhar com essa fase. Se a gente não fizer isso, vamos ter problemas de dimensionamento dos condutores, de sobrecarga nos neutros. Você nunca mistura o neutro de um circuito com a fase de outro, tá? Isso vai causar problema. O sistema, pior de tudo, que o sistema vai funcionar, porque o disjuntor não vai detectar esse problema, só que ao longo do tempo isso vai causar problema no sistema elétrico. Então tá dando para entender? Né? Quando a gente fala circuito 1, a gente está falando do conjunto formado pela fase saindo do disjuntor 1 e o neutro que acompanha essa fase, né? Esse condutor fase. Circuito 2, no caso aqui, desculpa, circuito 3 no caso, né? Porque eu estou usando o disjuntor 3, ele sai com essa fase aqui, e esse neutro também vai para nosso sistema de distribuição. Lembrando que eu estou fazendo umas ligações bem simples aqui no quadro, porque o propósito aqui é visual, vocês observarem a evolução do sistema elétrico. Eu acho que com isso vocês conseguem entender o que a gente quer dizer quando a gente fala de circuitos elétricos. Tá? Obviamente daqui isso vai distribuído por toda a residência, e a gente vai ligar entre essa fase e esse neutro aqui uma série de elementos, e entre essa fase e esse neutro aqui uma série de elementos, que a gente vai aprender a ligar mais à frente. Tá? Então, lembrando, quando a gente fala de circuitos elétricos, essa relação que a gente mostrou aqui no quadro, a importância da gente ter nosso barramento de neutro, a função do disjuntor geral, né, dessa ligação do disjuntor geral, fazendo o jampeamento entre os diversos disjuntores e fazendo a distribuição de fases, né, de carga entre fases. Então, a gente faz um cálculo para saber se esse disjuntor vai ter que ir na fase 1, ou na fase 2, ou na fase 3, e assim por diante. Só mais uma observação, a gente fez essa representação usando esses condutores aqui em cima, fazer o jumper. A gente tem um recurso também, né, que facilita o trabalho de distribuição, que é usar alguns jumpers que já vêm prontos, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, uma alternativa a essa ligação seria usar uma régua, por exemplo, como essa aqui, tá vendo? Em que a gente já tem os barramentos de divisão de fases prontos. Se a gente olhar por esse ângulo aqui, vocês vão ver que são várias barras de cobre, né? Elas não se tocam, elas são independentes, e a gente consegue associar cada nível desse aqui a uma fase. Aqui poderia ser a fase 1, fase 2, fase 3. E tudo ligado nesse barramento seria a fase 3, tudo ligado nesse seria a fase 2, nesse fase 1, né? Se vocês observarem, a gente vai e faz o encaixe pela parte de cima dos disjuntores, né? Onde a gente mostrou anteriormente aquele sistema funcionando, tá? No caso aqui a gente está usando disjuntores trifásicos, então a gente pode usar para fazer ligação de disjuntores monofásicos ou trifásicos, como a gente fez aqui, sempre seguindo 1, 2, 3, 1, 2, 3, e ele vai fazendo essa distribuição.
No caso, esse barramento aqui suporta 63 amperes. Tá bom? Então a alternativa é o que a gente fez ali. Se a gente fosse fazer a ligação, a gente fazia esse encaixe assim, tá bom? Para finalizar esse processo, né, de representar o quadro de distribuição, a gente tem aqui o nosso barramento de terra, e a gente envia lá, vamos mandar lá com o nosso circuito 1, que é o circuito desse disjuntor aqui, nossa fase, nosso neutro, e um condutor terra que a gente vai conectar ao barramento de terra, né, tá sendo alimentado lá pela concessionária, e consequentemente tudo que a gente conectar aqui é um terra, a gente manda também junto com aqueles dois condutores. Então a gente vai ter nossa fase, nosso neutro e nosso terra indo naquele sistema.